Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui à nossa última videoaula, na qual a gente falou dos componentes celulares do sistema nervoso, abordando os neurônios e as células da glia. Eu vou falar agora sobre o potencial de ação, que é um assunto muito importante e que todos vocês precisam aprender. Tenho certeza que esse assunto gerará bastante dúvida, mas pretendo ficar aí à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas que surgirem. Então vamos lá, vamos falar o que é potencial de ação. Vocês têm ideia do que seja potencial de ação? Como nós já vimos, a gente sabe que algumas células do nosso sistema nervoso têm a capacidade de transmitir estímulos nervosos, né? Nós temos a capacidade de mandar um impulso nervoso. E o que seria esse impulso nervoso? O impulso nervoso é basicamente o potencial de ação. Algumas células do nosso corpo, né, são especializadas tanto em gerar quanto transmitir esses estímulos nervosos. E aqui especificamente a gente está falando dos neurônios, né, que tem essa capacidade de transmitir os estímulos nervosos. Mas nós temos também as nossas células estriadas, musculares estriadas, né, e esqueléticas, e o músculo estriado cardíaco, que também tem a capacidade de transmitir estímulos nervosos, ou seja, são células excitáveis, geram e transmitem estímulos nervosos. E esses estímulos nervosos são basicamente, né, por definição, o potencial de ação, né? Se eu encostar em um objeto e perceber esse objeto, teve que ser conduzido um estímulo até chegar no meu encéfalo para ser processado. Esse estímulo elétrico, esse impulso elétrico, é o potencial de ação. Para a gente entender o potencial de ação, nós precisamos entender o que é o potencial de repouso. O potencial de repouso é uma diferença de potencial elétrico observado na interface da membrana das células. Isso das células excitáveis, células musculares, os neurônios, algumas células glandulares também, de algumas glândulas. Elas precisam dessa atividade elétrica para desempenhar o seu papel. Esse potencial de repouso é gerado pela difusão de íons e pela bomba de sódio e potássio. Ocorre através de canais ou proteínas transportadoras e a voltagem dentro da célula varia de menos 40 a menos 90 mV. Então vamos lá, vamos procurar entender o que é isso. Imaginem, pessoal, que essa ilustração aqui, ó, em azul, fosse as nossas células excitáveis, fosse a célula, um neurônio, por exemplo. Internamente, onde eu tenho o citoplasma, né, eu tenho a presença de íons. O que são íons? Íons são átomos, né? Esses átomos podem ter cargas positivas ou cargas negativas, né? No caso do sódio, ele tem uma carga positiva, por isso ele é um íon que recebe um outro nome chamado de cátion. O potássio também tem carga positiva, por isso ele é um cátion. Existem íons com cargas elétricas negativas, por exemplo, o cloreto, que é Cl-, e por isso ele é considerado um ânion, né? Conteúdo aí de ensino médio. Esses átomos, né, eles são chamados também de eletrólitos, estão presentes aí na nossa corrente sanguínea, diluídos no plasma sanguíneo, estão presentes dentro das células e fora das células também. E graças às diferenças nas concentrações desses íons, isso é capaz de gerar diferença de carga elétrica em algumas células, sobretudo nas células excitáveis. Neste neurônio aqui ilustrado, nós temos o meio intracelular e o meio extracelular. No meio extracelular, eu tenho maior concentração de sódio,
Também tem o potássio? Tem, mas tem maior concentração de sódio. E no meio intracelular eu tenho maior concentração de potássio. Isso faz com que no meio externo à célula, se eu for medir essa corrente elétrica vai ser positiva. E se eu for medir a corrente elétrica internamente, dentro da célula, essa carga elétrica, essa voltagem vai ser negativa. Então a gente diz que a célula em repouso, internamente ela está mais eletronegativa. Mas como é que é isso? Como é que eu vou medir isso? Claro, pessoal, que não é tão simples assim medir essa carga elétrica, essa voltagem nas células, né? Imagine que a gente tivesse um equipamento de um eletricista e a gente colocasse lá na nossa tomada. A gente ia ver lá 110 volts. Se eu encostar o dedo, eu vou tomar um choque, né? Imagine que essa voltagem na tomada da nossa casa fosse de apenas 1 volt. Eu sentiria um choque bem menor. Agora imagine que fosse milivolts. Eu nem sentiria essa carga elétrica, né? Por isso que a gente não percebe a nossa atividade elétrica. Mas como que a gente vai perceber essa atividade elétrica? Existem alguns aparelhos capazes de amplificar esse sinal, né, cerca de 500 ou até 1000 vezes essa voltagem, para que a gente consiga ver um sinal elétrico. É o caso, por exemplo, do eletroencefalograma, do eletrocardiograma, da eletroneuromiografia. A gente consegue medir o potencial de ação, medir não, né, mas monitorar, acompanhar, verificar esse potencial de ação gerado no meu músculo, gerado em vários neurônios, no caso, por exemplo, do eletroencefalograma. Pois bem, essa diferença de concentração de íons, né, do meio externo para o meio interno, faz com que a célula tenha dois polos, um polo negativo e um polo positivo, ou seja, a célula está polarizada. Em repouso, a célula está polarizada. Qual que é a voltagem? Se a gente for medir, internamente a célula tem uma variação do potencial de ação de menos 40 a menos 90 milivolts, né? Ela tem uma carga negativa internamente em repouso. Agora, como é que isso aqui vai mudar? Vai mudar quando abrir canais presentes na membrana plasmática. Aqui a gente não consegue visualizar, mas a membrana que separa a célula, né? Separa o meio intra do meio extracelular. Nessa membrana existem várias proteínas que formam canais, e esses canais têm a capacidade de se abrir e de se fechar. Isso permite o influxo ou efluxo, né, a saída de íons da célula. Então, existe um trânsito de íons do meio interno para o meio externo e vice-versa, né? E essa variação né, da entrada e saída de íons que vai gerar o nosso potencial de ação, né? Toda vez que mudar aqui as concentrações de íons do meio externo para o meio interno, também vai mudar essa corrente elétrica que existe aqui, essa carga elétrica que existe. Então imagine que entra muito mais sódio para dentro, né, que vai para dentro da célula. A carga internamente vai ficar positiva. Isso ocorre durante o potencial de ação. Em repouso, a célula está lá paradinha, não aconteceu nada, né? E ela está mais eletronegativa internamente e mais positiva externamente. Existem outros íons que participam do potencial de ação? Existe. Mas nos neurônios, os mais importantes são o sódio e o potássio, e a qual a gente vai enfatizar para a gente entender inicialmente o potencial de ação, e depois eu vou aprofundando nas informações. Vamos observar esse vídeo, pessoal.
Aqui está mostrando inúmeros neurônios e mostrando a membrana de um axônio. E olha lá, isso aqui é a membrana de um neurônio, né? Mostrando o meio extracelular e o meio intracelular. Separando esses dois meios, interno e externo, nós temos a membrana plasmática com a dupla camada de fosfolipídios e alguns canais iônicos. Externamente eu tenho muito mais sódio, deixando a carga positiva. E internamente eu tenho muito mais potássio, deixando a carga elétrica negativa, ó, cerca de menos 70 milivolts internamente. Isto em repouso. Imagine que o sódio vai entrando lentamente, né, para o meio intracelular. E que eu tenho aqui também saída de potássio. Com mais entrada de sódio, internamente vai ficando mais positivo, né? O meio interno era mais negativo. À medida que vai entrando sódio, a célula vai ficando mais eletropositiva internamente. Olha como é que há o fluxo iônico, né? A variação interna, ela pode variar aí de menos 40, depende do tipo de célula, até menos 90 milivolts, se tornando mais eletronegativa ou menos eletronegativa. Menos 90 milivolts é mais eletronegativo do que menos 70 milivolts. Aqui uma ilustração da bomba de sódio e potássio, que bombeia 3 sódio para fora e 2 potássio para dentro. A gente vai ver que isso é importante para manter o potencial de repouso. Então, vejam, pessoal, que toda essa atividade elétrica, esse impulso elétrico se dá pela entrada e saída de íons na membrana plasmática. Essa coloração amarela aqui, ó, está ilustrando um impulso elétrico que é basicamente um potencial de ação. Então, o que é potencial de ação por definição? É a rápida variação do potencial de repouso observado nas células excitáveis. Quais células excitáveis? Estamos tratando aqui dos neurônios, mas como essa disciplina envolve sistema nervoso e cardiovascular, nós vamos ver que o coração também é uma célula excitável que também possui potencial de ação. Então, potencial de ação é uma rápida variação do potencial de repouso observado nas células excitáveis. É uma onda de despolarização seguida de repolarização. Sempre que a gente ilustra um potencial de ação, a gente usa um gráfico como esse, na qual eu tenho o eixo horizontal aqui, o potencial de membrana, com uma variação de mais 40 a menos 80 milivolts. Isso em função do tempo. Aqui no eixo horizontal eu tenho o tempo e aqui o potencial de membrana em milivolts. Então lembra que eu falei que em repouso a célula está lá de menos 40 a menos 80? Então aqui, ó, o neurônio está cerca de menos 70, menos 75 milivolts. Vai entrando sódio dentro da célula. Em repouso eu tenho mais sódio fora e mais potássio dentro. Mas imagine que o sódio vai entrando na célula, vai entrando, a célula vai ficando mais positiva. Até que ele atinge determinada voltagem aqui, que abrem-se muitos canais de sódio, e aí entra uma enxurrada de sódio dentro da célula.
Isso faz com que internamente a célula passe de menos 50 milivolts a mais 30 milivolts. Ou seja, houve uma variação do potencial de repouso. Essa variação, né, na qual ela sai de negativa para positiva internamente, é chamado de despolarização. Lembra que eu disse que em repouso a célula estava polarizada? Um polo negativo internamente e um polo positivo externamente. Houve uma inversão dessas cargas. Entrou sódio, internamente a célula ficou agora mais positiva, né? Mais positiva do que o meio externo. Esse processo é chamado de despolarização. Vai entrando sódio enquanto a célula vai ficando mais positiva. Mas chega a determinado ponto, né, abriu-se vários canais de sódio, entrou muito sódio. Quando atinge aqui mais ou menos 35 milivolts, agora positivo, esses canais de sódio se fecham e para de entrar sódio. Para de entrar sódio, mas aí a célula não pode ficar parada, tem que acontecer mais alguma coisa. Assim que para de entrar sódio, fecham-se os canais de sódio e começa a abrir canais de potássio. Tinha potássio dentro da célula, né? Entrou sódio, ficou muito positiva, mas agora abre-se canais de potássio e começa a sair potássio. E aí vai saindo o potássio durante toda essa fase aqui, ó, né? Nesse eixo, isso aqui é em função do tempo. Então, nesta fase aqui, que é o que nós chamamos de fase de repolarização, abrem-se canais de potássio e o potássio começa a sair. E aí vai saindo o potássio e a célula vai retornando para aquele estágio que ela estava inicialmente, que era o estágio de repouso. Vai saindo potássio, vai saindo. Aí, enquanto os canais de potássio estiverem abertos, o potássio vai saindo. O problema é que os canais de potássio só se fecham quando a célula estiver lá por volta de menos 80, menos 75 milivolts. E aí a gente tem uma fase aqui que a gente chama de fase de hiperpolarização. A célula acaba ficando muito negativa porque saiu muito potássio. Aí fecham-se os canais de potássio, a bomba sódio-potássio começa a trabalhar, jogando sódio para fora e potássio para dentro. Fazendo isso, ela retorna aqui para o estágio de repouso na faixa de menos 70 milivolts, até que ocorra um novo potencial de ação. Essa variação do potencial de repouso, tornando positivo e negativo, isso ocorre ao longo da membrana da célula. Isso percorre, por exemplo, o axônio do neurônio. Então ocorre uma variação desse potencial ao longo da membrana. E é assim que o estímulo é conduzido através do neurônio. Então, quais são as fases do potencial de repouso, né? Do potencial de ação? A primeira fase é o repouso, que é o potencial de repouso da membrana. Exemplo, menos 70 milivolts, antes do início do potencial de ação. Depois ocorre a despolarização. A membrana fica subitamente muito permeável ao sódio, permitindo a entrada de grande quantidade desse íon, positivando a célula. Depois ocorre a repolarização, os canais de sódio começam a se fechar e os canais de potássio se abrem mais do que o normal, reduzindo a carga positiva dentro da célula. E na última fase do potencial de ação é a hiperpolarização, causada pela saída contínua de íons potássio através dos canais de potássio, ou também pela entrada de íons cloreto através de canais de cloreto, tornando a célula mais negativa do que o normal. Então, ocorre uma variação da carga elétrica interna na célula. Olha essa outra ilustração. Aqui no eixo horizontal eu tenho o potencial de membrana em milivolts, que vai de menos 90 até mais 40. Aqui eu tenho um repouso, né? A célula
está em repouso, o potencial de repouso, ela está aproximadamente menos 70 milivolts. Ocorre um estímulo, esse estímulo faz com que comece a entrar sódio, vai entrando sódio, através de canais de vazamento lento de sódio. Vai entrando pouco sódio, até que a gente chega a uma voltagem, né, aqui por volta de menos 55 milivolts. Essa voltagem é o que a gente chama de limiar de excitabilidade. Quando a célula atinge essa voltagem na célula faz com que vários canais de sódio se abram. E aí tem canais rápidos de sódio que se abrem, permitindo um influxo grande, um abrupto de sódio, ocasionando a despolarização. Na despolarização, a célula sai lá de negativa internamente, né? Atinge aqui o zero até positivar. Isso aqui, essa fase de despolarização, é caracterizada pela entrada de sódio. Esses canais de sódio se fecham e abrem-se os canais de potássio e começa a sair potássio da célula. Vai saindo, até que por volta de menos 90 aqui, menos 80, esses canais de potássio se fecham, para de sair potássio e entra em ação a bomba sódio-potássio para fazer com que a célula volte ao seu potencial de repouso. Essa fase aqui ascendente, né, despolarização, essa aqui repolarização, e essa fase na qual a célula está muito eletronegativa internamente é chamada de hiperpolarização. É importante essa hiperpolarização? Muito, muito importante. A gente vai ver que tem fármacos, medicamentos que tornam as células hiperpolarizadas. Qual a vantagem disso? Ora, se o potencial de ação, né, ele depende da despolarização, que a célula se torne positiva, se a célula estiver muito hiperpolarizada, vai ser mais difícil para ela positivar. Se ela estiver muito eletronegativa, para eu deflagrar um potencial de ação vai ser mais difícil. Então eu vou diminuir a excitabilidade do neurônio, por exemplo. Então existem medicamentos, fármacos, que aumentam, por exemplo, a entrada de cloreto dentro dos neurônios. Isso faz com que a célula fique hiperpolarizada, dificultando a despolarização. Se eu dificulto a despolarização, eu diminuo a função neuronal. A função dele não é transmitir estímulos. Se eu diminuo a função neuronal, dependendo da função do neurônio, eu vou diminuir a atividade. Né? Imagine que eu esteja muito agitado, muito nervoso, ansioso, e meus neurônios estão, né, trabalhando muito, despolarizando o tempo todo, e eu deixo esse neurônio hiperpolarizado. Eu vou diminuir a excitabilidade desse neurônio, diminuir a chance de um potencial de ação ocorrer. Isso é utilizado, fármacos que fazem isso, é utilizado, por exemplo, no tratamento de epilepsias, usado no tratamento de outras doenças psíquicas, utilizado na esquizofrenia, utilizado na ansiedade, usado como, né, ansiolíticos, tudo por tornar os neurônios hiperpolarizados. Então é importante a gente conhecer aí o potencial de ação. Essa imagem, pessoal, é ainda falando do potencial de ação. Ó, aqui eu tenho um gráfico. Ó. O eixo horizontal ilustra aqui o potencial de membrana em milivolts, indo de menos 80 a mais 40 milivolts. E aqui eu tenho o tempo. Durante essa fase de repouso, né, a célula está lá em repouso com mais sódio dentro, mais sódio fora e mais potássio dentro. Quando chega aqui foi entrando sódio, foi entrando. Quando chega nesse limiar aqui,
abrem-se canais de sódio. Esses canais são chamados canais de sódio voltagem dependentes ou dependentes de voltagem. Por que eles dependem de voltagem? Que precisou alterar a voltagem da célula para eles se abrirem. Isso aqui é mostrando um canal, ó, que permite, que forma um canal mesmo por onde o sódio entra. Isso aqui é uma proteína de membrana que forma um canal. Ela é dependente de voltagem. Quando chega nessa voltagem aqui, estava menos 70, foi positivando, menos 60, menos 55, abriu-se os canais de sódio, voltagem dependente, entrou sódio. E aí entra muito sódio, positivando a célula. Quando chega aqui, esses canais se fecham, para de entrar sódio e abre-se canais de potássio. Durante toda essa fase aqui, ó, de repolarização, é representada pela saída de potássio. Durante essa fase em que a célula está despolarizada, nenhum outro estímulo é capaz de causar uma nova despolarização. A gente fala que a célula está no período refratário. E esse período aqui, ó, do início da despolarização ao final da repolarização, é o período que a gente chama de período refratário absoluto, na qual a célula não é capaz de despolarizar. Por quê? Os canais de sódio estão abertos e os canais na despolarização. Os canais de sódio estão abertos, não teria como ter um outro estímulo para abrir esses canais novamente. Então, não é possível deflagrar um novo potencial de ação. Tanto durante a fase de despolarização quanto de repolarização. Mas aqui, quando a célula já está praticamente toda repolarizada, ou quando ela está iniciando a despolarização, esse período é chamado de período refratário relativo. Porque se eu tiver um novo estímulo, isso pode fazer com que a célula despolarize novamente. Essa despolarização ela ocorre, imagine que o neurônio recebeu um estímulo aqui pelo seu dendrito, despolarizou a membrana desse neurônio e essa despolarização vai ocorrendo ao longo de todo o neurônio. À medida que vai despolarizando, já vai repolarizando. Por quê? Assim que ocorre um estímulo, já tem que repolarizar para ocorrer um novo estímulo, né? Se eu toco aqui em um objeto, se eu toco no objeto, eu sinto esse objeto. Mas o tempo todo eu estou sentindo ele. Se eu toco de novo, eu sinto de novo. Então, cada toque que eu dou é um novo estímulo. Então, a célula tem que despolarizar e repolarizar para ser capaz de conduzir um novo estímulo. Então, aqui mostrando a despolarização da membrana provocada por um impulso nervoso. Essa despolarização, ó, o sódio entrou, ficou mais positivo internamente. E aí isso é uma despolarização. Essa despolarização vai seguindo, né, ao longo de toda a membrana da célula e já vem ocorrendo a repolarização, para que possa ocorrer uma nova despolarização em sequência. Então observem essa animação. Aqui a ilustração, pessoal, como se fosse o axônio de um neurônio, meio extracelular e aqui meio intracelular. Aqui mostrando a entrada de sódio torna a célula mais positiva internamente, aquela variação do potencial de ação. E o meio externo fica mais eletronegativo. Isso vai percorrendo toda a membrana da célula. Ó. Entrou sódio, tornou o meio interno positivo. Mas à medida que a despolarização vai seguindo, o potássio também já vai saindo e a célula já vai repolarizando. Esse processo ocorre em milésimos de segundo. Então, o potencial de ação é basicamente essa onda de despolarização seguida por repolarização. Não tem muito segredo para a gente entender isso aí não. Nos neurônios, os dois íons importantes são o sódio e o potássio.
né, eles são aí fundamentais para que ocorra o potencial de ação. O potencial de ação ocorre a partir do potencial de repouso, né, na qual eu tenho mais sódio fora e mais potássio dentro. Se o sódio entra, despolariza, fica muito positiva internamente. À medida que o potássio sai, volta ao estágio inicial de repouso. Isso ocorre em frações de segundo e isso aí é basicamente os nossos impulsos elétricos, nossos estímulos elétricos. Então, toda essa atividade elétrica ocorre nos neurônios. Ó. Isso aqui é a ilustração de um estímulo elétrico que vem percorrendo o corpo do neurônio e principalmente o axônio do neurônio. Vamos olhar esse novo vídeo. Olha, aqui são ilustrando inúmeros neurônios, ó, entrada e saída de sódio. Rapidamente ocorre uma variação do potencial de membrana. Ó, entrou sódio e já saiu, despolarizou e repolarizou. Vamos de novo, mais uma vez. Entrada de sódio, saída de potássio, entrada de sódio, saída de potássio. Um processo que ocorre em milésimos de segundos, né? E a gente tem que levar em consideração que a gente tem cerca aí de 86 bilhões de neurônios, né? Então, quando você está fazendo executando uma função, vários neurônios estão sendo ativados, ou seja, está ocorrendo vários potenciais de ação. Olha essa animação. Nós temos redes neurais, né? Vários neurônios conectados a vários outros. Essa é uma imagem real, pessoal. São neurônios reais. O aumento da luminosidade, ó, significa que esses neurônios estão despolarizando. Em laboratório, nós conseguimos colocar marcadores que se ligam aos íons, e toda vez que ocorre uma variação desses íons, a gente consegue perceber a alteração de luminosidade, mostrando que esses neurônios estão sendo ativados. Isso é uma fotomicroscopia real, uma imagem real de um neurônio. Então, revisando, aqui nesse eixo, né, deste gráfico, no eixo vertical, eu tenho a voltagem que varia de menos 80 a mais 40. Isso no interior da célula, em função do tempo. Então, qual processo ocorre no ponto A? É a despolarização, né? E qual processo ocorre no ponto B, né? E que leva a esse processo? Então, para reforçarmos aqui, para memorizar, no ponto A nós temos a despolarização, caracterizada principalmente pela entrada de íon sódio. No ponto B nós temos a repolarização, caracterizada pela saída de potássio. Então, o que é potencial de ação? Uma onda de despolarização seguida por repolarização. Despolarização, entra sódio, repolarização, sai potássio. Isso para os neurônios. Ok? Dito isso, vou encerrar o vídeo por aqui
E na próxima videoaula a gente vai tratar da transmissão sináptica. Bons estudos, tenho certeza que vai gerar bastante dúvida esse assunto e eu fico à disposição para esclarecer para vocês, ok? Grande abraço e já vou aqui encerrar esta aula. Um abraço para todos.